Bom dia a todos. É uma alegria recebê-los uma vez mais aqui na Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, para a realização do nosso programa de palestra pública, que homenageia o senhor Álvaro Osman, que foi um grande trabalhador da nossa instituição, inclusive o responsável pela construção deste espaço que nos abriga. Vamos dar início à nossa atividade desta manhã, como fazemos costumeiramente, elevando os pensamentos ao Pai de amor e bondade, a Jesus, o Mestre querido, aos amigos espirituais que acompanham as atividades da nossa casa, ao protetor espiritual de cada um de nós, demonstrando a nossa gratidão por tantas dádivas que temos recebido no decorrer da nossa existência atual e também de toda a nossa vivência como espíritos imortais que somos. Neste instante também, Senhor, nós vos rogamos que as bênçãos de amor e de luz possam continuar nos envolvendo, revigorando as energias físicas e espirituais na nossa jornada de crescimento. Rogamos, Senhor, por todas as criaturas necessitadas, aflitas e sofredoras, que possam, neste instante em que aqui nos encontramos reunidos, receber os eflúvios de que necessitam. Por isso dizemos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair na tentação dos maus, e livra-nos da prática da maldade contra os nossos semelhantes. Que assim seja, Senhor. Na manhã de hoje, nós deveríamos contar com a presença de Luiz Maurício Martins de Rezende, conselheiro desta casa, mas por compromissos assumidos junto à Federação Espírita do Paraná na realização da 25ª Conferência Estadual Espírita, Luiz Maurício não teve condições de vir a Ponta Grossa. Em razão disso, nós convidamos um trabalhador da nossa casa, que tem mais de 40 anos de atividades junto a nós, um amigo muito querido e sempre disposto a estar contribuindo com o seu conhecimento estudioso profundo que é do Evangelho segundo o Espiritismo e de toda a obra que constitui a nossa doutrina, nosso querido irmão Vicente Coney Campitelli, a quem eu passo a palavra. Bom dia a todos. Jesus nos ampare nesse reencontro. Como disse Alcione, tenho me dedicado um tanto mais na leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E
trouxe um dos temas sobre os quais eu tenho atualmente me debruçado, que é o do capítulo 24 do Evangelho: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E um dos temas que quero trazer aqui é: não vá dester com os gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes haver dado instruções seguintes: não procureis os gentios e não entreis na cidade dos samaritanos, ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo de 5 até 7. Muito bem. Porque Jesus fala que os apóstolos, a quem ele tinha atribuído poderes de cura, de expulsar demônios, essas coisas, né? E para solucionar males que eles encontrassem na divulgação do reino de Deus, Jesus os manda que não entre na cidade dos samaritanos e também não vá para os gentios. Quem são os gentios? São os estrangeiros, pessoas que não eram judeus. E os samaritanos? Os samaritanos eram hebreus, porém, quando houve a separação de Israel em 2 reinos após Salomão, onde o filho de Salomão, Roboão, ele se encrencou lá com Jeroboão, que era o filho de uma pessoa de dentro do palácio, né? E Jeroboão e Roboão se desentenderam, e Jeroboão, ele conseguiu reunir em torno de suas ideias 10 tribos, e 2 delas ficaram com Roboão, filho de Salomão. Então, o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul, com capital em Jerusalém, sob Roboão, e o reino do norte, na capital, na Samaria, na cidade de Siquém, onde construíram ali um templo, onde havia divergências de estudo a respeito da Torá, dos ensinos de Moisés. Então, os 2 povos acabaram ficando realmente atritados, não só pela questão política, como também pela questão religiosa, em face do entendimento diferente que tinham a respeito do ensino de Moisés e dos profetas. Os samaritanos não aceitavam os profetas, eram radicais em cima da Torá, e está acabado. De modo que eram povos que, embora hebreus, os 2, se hostilizavam. E os gentios, naturalmente, eram os povos vizinhos de Israel e que entendiam a questão de Deus de maneira totalmente diferente de Israel, que era detentores da ideia de Deus único, e aquela coisa toda que nós sabemos. Então, os povos gentios seriam hostis a uma proposta de Deus único, teriam que vencer esta barreira inicial. Então, Jesus fala: não, vocês vão só falar para os judeus, que são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Fale para eles, então. Leve a eles a ideia do reino de Deus, que já está próxima. Cure os doentes, expulse os demônios, atendam todos os males, essa coisa toda. Então, Jesus tomou este cuidado de orientar a divulgação. O problema de Jesus, evidentemente, não era uma restrição aos gentios, nem mesmo aos samaritanos. Naturalmente, tem aquele episódio lá da samaritana junto ao poço de Jacó, que nós lembramos bem, onde Jesus conversa com ela, oferece a água viva. Nós lembramos desse episódio, de modo que não havia qualquer animosidade de Jesus em relação, porque Jesus também ele veio para trazer
o Evangelho para toda a humanidade. Mas naquele momento a preocupação era treinar, preparar os divulgadores do futuro. Quando Jesus concluísse a sua obra, não é, de implantar o Evangelho, então os seus apóstolos ficariam encarregados de divulgar isto. Tanto que acontece, é que eu trouxe aqui, olha só, nós vamos ver no livro de Atos, escrito por Lucas, né, sob orientação de Paulo de Tarso, nós vamos ver no capítulo 1 de Atos, como Jesus resolve essa questão. Não fica em aberto, não vai para os gentios, não vai para os samaritanos, não. Ele fala assim, lá no capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Ele já estava antevendo Jesus, né? Prometendo a eles. Como de fato no capítulo 2 de Atos, há a descrição do episódio de Pentecostes, onde houve o compromisso do Espírito Santo junto àqueles 120 que estavam ali reunidos no cenáculo, e eles foram tomados de mediunidade, começaram a falar em línguas de povos estrangeiros. Todo aquele episódio que aconteceu em Pentecostes, depois que Jesus concluiu esta fala aqui. Este versículo 8 do capítulo 1 foi a última orientação que Jesus deu quando ele estava ressuscitado, após 40 dias de ressuscitado, quando ele estava ali conversando com seus apóstolos, orientando, surgindo aqui, surgindo ali, não é? Então, a última orientação que Jesus deixa, olha só, quando ele resolve aquela questão de gentios e samaritanos, não é restrição, olha só. Dizendo para que eles fiquem em Jerusalém, será atribuído poderes a eles. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, olha só. Então, nós estamos aqui com um texto que fala assim, não procureis os gentios e não entreis na cidade de samaritanos. Então, está resolvido isso. Não tinha nada a ver, Jesus não. Ele estava treinando os seus futuros divulgadores, que eram os apóstolos, naturalmente, né? E você veja que as dificuldades eram grandes, aqueles apóstolos, até que acontecessem os episódios dos Pentecostes, onde eles ganharam poderes mediúnicos, poderes anímicos enormes, de cura e tudo mais, né? Até ali eles não tinham condição de distribuir ensinamentos e enfrentamentos de ideias para os povos, tanto de Samaria quanto dos gentios. Não tinham, não. Não era. Então, isso não era mais fácil de vencer, viu, gente? Você sabe que, mesmo depois de Pentecostes, haviam condicionamentos mentais, que é o que aconteceria com os samaritanos, que é o que aconteceria com os gentios. Condicionamentos mentais em face das ideias que eles estavam acostumados a lidar nos seus redutos de habitação, com seus povos e tal. Condicionamentos mentais, é assim que é a verdade, protesto. Tá. E este tipo de condicionamento, e aqui nós podemos nos encontrar, porque a gente se analisa nas nossas dificuldades. Mas mesmo os apóstolos, eles tinham dificuldades enormes, viu? De divulgar o Evangelho de Jesus para os gentios. Quem leu o livro Paulo e Estevão, vê lá a dificuldade que havia para convencer aquelas pessoas que frequentavam o templo e ao mesmo tempo frequentavam a casa do caminho, onde eles ali tinham conhecimento do Evangelho, mas eles traziam os costumes do templo. Tipo, circuncisão é necessária, sabe? Aquelas instruções que são costumes que com o tempo foram sendo adicionados na prática da religião. Pedro,
que é o grande líder ali dos apóstolos, né? Ele trazia esses condicionamentos, porque desde criança ele ia na sinagoga e diziam para ele, é assim que funciona, essa é a verdade. Então ele trazia aquilo como um condicionamento. Como que ele ia vencer aquilo, levar para os gentios? Se entre os hebreus dizia que não era permitido que um judeu se contemporizasse com um estrangeiro, de forma nenhuma, isso não era permitido. Nem comer determinado tipo de comida, determinado tipo de carnes e tal, não era permitido, répteis, aves, não dava, e Pedro trazia esse condicionamento, isso aqui eu não faço porque está lá na lei de Deus, não era a lei de Deus, era a lei dos homens, né? Se encontra lá no Talmud, o Talmud não é Moisés, o Talmud é reflexão dos sábios de Israel, né? Com o tempo foram se acumulando e se estabelecendo como leis. Então havia esse condicionamento. Para ajudar Paulo a vencer esse episódio, porque Jesus tinha falado, sereis testemunhas até os confins da terra. Como é que iam fazer para vencer isso aí? Tinham que divulgar para os gentios. Não é? Então, houve uma ocasião em que Saulo começou a perseguir os cristãos. Foi um negócio tenebroso. Quem lê lá o Paulo Estevão sabe disso aqui. Não era brincadeira, hein? A perseguição que Paulo, através das pessoas do templo, estabeleciam sobre os cristãos. Eles queriam liquidar com aquilo tudo. Então, o que aconteceu? Os cristãos que estavam, na época eles chamavam cristãos, né? Eram os seguidores do caminho. Eles fugiram de Jerusalém, porque a matança não estava pequena. Fugiram. E ao fugir de Jerusalém, o que aconteceu? Eles se espalhavam pela Judéia e também para Samaria, para a região de Israel, seja para o reino do norte, pelo reino do sul, não importa, eles fugiam dali. Iam lá para Nazaré, não é? Para toda aquela região lá, para Galiléia, né? Iam para outros lugares. E quando eles iam, eles levavam o conhecimento deles, que era o conhecimento do Evangelho, ensinando sobre o reino dos céus e tudo mais. Então começou a haver uma divulgação no âmbito do povo de Israel, incluindo os samaritanos. Nessa oportunidade, uma das pessoas ali do círculo mais íntimo, da Casa do Caminho, junto com Pedro, com Tiago Menor, com João e tal, ele acabou indo para Samaria. E essa pessoa, Filipe, ele tinha poderes anímicos extraordinários, capacidade de cura e tudo mais. E indo para Samaria, ele começou a chamar muita atenção do povo, e o povo se chegou a ele e começaram a tomar conhecimento do Evangelho, porque o que fazia Filipe lá na Samaria era uma coisa assim muito notável. Tanto que o próprio Pedro e João foram lá ver o que estava acontecendo, lá em Samaria, não é? Então começou a romper barreiras. Aí quando chega lá, Pedro e João começaram a batizar com o Espírito Santo, coisa que o Filipe não fazia, ele batizava com água, mas aí começou a batizar com o Espírito Santo, mas que se alastrou a doutrina do Cristo por toda a região de Israel. Mas e como é que ele ia fazer a questão de divulgar para os gentios? Aí tá. Pedro, nessas andanças, depois daquela perseguição, ele começou a dar uma andança, a visitar as comunidades e tal. E ele chegou na cidade de Jope. Ele já tinha passado por Lida. Isso vocês vão encontrar estas passagens que eu estou comentando em Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e capítulo 10, capítulo 11 também. Não é? Ali que está a ruptura que acontece com Pedro, aquelas restrições. E ele estava em Jope, ele tinha passado por Lida, tinha curado Enéas, um paralítico, já fazia 8 anos ele curou. E aquilo houve uma grande repercussão, e o pessoal de Jope chamou Pedro quando aconteceu a morte da dona Dorcas. A dona Dorcas era uma mulher muito respeitada, muito amada, ela fazia muita caridade, as pessoas gostavam muito dela. E quando ela faleceu, tinham tido notícia que Pedro tinha curado lá o Enéas, na cidade de Lida, ali perto, ali, não era muito longe de Jope. E foi um grupo de pessoas lá que gostavam da dona Dorcas, falaram, não, vamos lá, você morreu a nossa amiga, a nossa benfeitora e tal. E o Pedro foi para Jope. E ali em Jope, ele acabou acontecendo ele ressuscitou Dorcas, também conhecida como Tabita, né? Não é Talita não, Tabita, que é também conhecida como Dorcas, né? E ele ressuscita Dorcas.
Aquilo teve uma repercussão gigante, né? Ela repercutiu por toda Israel, ela chegou a Jerusalém, chegou também em Cesareia Marítima, que era uma cidade não muito longe de Jope. Aquela repercussão. Acontece que então Pedro foi convidado a ficar mais tempo ali em Jope. E ele ficou hospedado na casa de um tal Simão Curtidor, bem de frente ao mar e tal. E ele ficou ali. Acontece que nessa mesma época, essa história eu acho muito curiosa, e eu já contei ela uma vez e estou contando de novo, porque eu gosto muito dela, acho muito interessante. Na cidade de Cesareia Marítima, era uma cidade que foi construída por Herodes o Grande para poder homenagear César, né? Sabe como é que é? Era uma cidade magnífica, viu? Cesareia era uma cidade admirável. Não era Cesareia de Filipe, no norte, não. Cesareia Marítima, ali ficava na beira do mar. Uma cidade esplendorosa, com construções estilo romano, um porto magnífico ali, muito impressionante a cidade de Cesareia. Então tinha muito romano ali, tinha muito gentio, morava ali, em Cesareia Marítima. E havia um cidadão que era um centurião romano, não é? E era um homem muito piedoso, temente a Deus, como se diz na Bíblia, né? Devo ser leal, um homem muito bom mesmo. Só que era um centurião romano, Cornélios, não, Cornélios centurião romano, e era um gentil, não existia mais coisa gentil do que um romano, né? Então, mais para os judeus que eram dominados pelos romanos, eles odiavam os romanos, eram gentil ao máximo, né? Mas acontece que esse centurião Cornélio, muito piedoso, ele era muito amigo dos judeus, ele conhecia os textos de Moisés, era muito dedicado. E houve uma ocasião que o Espírito Santo apareceu para ele, um anjo, um espírito superior, dizendo que as orações dele foram ouvidas, estavam diante de Deus e tal. E que então ele que mandasse chamar na cidade de Jope um tal Pedro, né? Um tal de Simão, conhecido como Pedro. Ele está na casa de um tal Simão Curtidor, você manda lá chamar ele para falar com vocês. E o centurião romano ficou admirado com aquilo, ele ficou realmente impressionado com aquela aparição que falou com ele, né, e tal. E ele manda algumas pessoas do seu círculo ali, um soldado piedoso e tal, e foram para lá. E foram então para Jope, que não é muito longe, dá um dia de viagem a pé, aproximadamente, 2 dias. Nesse período, quando eles estavam chegando em Jope, o grupo que foi enviado por Cornélio, o Pedro subiu a hora sexta, ele subiu na parte alta da casa, lá do Simão Curtidor, que a hora sexta é meio-dia, hora do almoço. Ele estava com fome, mas subiu lá para fazer a oração. Foi lá para orar e tal, estava com fome. E aí, estando orando ali, ele vê descer um objeto, assim, como se fosse um grande lençol, desce aquele negócio todo, e cheio de animais ali. Assim, quadrúpedes, tinha aves, tinha répteis, coisas que eram consideradas pelos judeus, segundo os preceitos, né, dos antigos, que aquilo era comida impura, comida imunda, coisa comum, não deve se comer, não deve pôr na boca. Então, Pedro vê toda aquela coisa, aquela bicharada toda lá, e uma voz fala com ele: Pedro, levanta, mata e come. E Pedro, naquela reação, fala: de jeito nenhum, Senhor, nada comum e impuro entra na minha boca. Não torne você comum o que Deus abençoou. Mais ou menos essa é a palavra, né? E aquilo se repetiu 3 vezes. Depois da terceira vez em que aquilo, de jeito nenhum, Senhor, nada como eu. Aquele condicionamento, né, que ele tinha lá trazido da época lá dos judeus. E aquilo subiu, então parou. Então. Nesse momento, bate lá na porta. É aqui que é a casa do tal Simão Curtidor, é assim. Aqui que está um tal de Pedro, Simão Pedro, sim, aqui. Onde eu queria falar com ele. Pois não, mandou chamar o Pedro. E o Pedro, então, ouve o que eles tinham falado, porque Cornélio explicou tudo. E o Pedro acolhe eles. E ele estava pensando, Pedro, mas por que será que aquela coisa me apareceu com aquelas características?
Então ele vai, convidado ali por Cornélio, ele vai com aquelas pessoas para Cesareia Marítima. E ele leva junto com ele alguns companheiros judaizantes, cristãos também, mas ligados ao templo, o pessoal da circuncisão, não é? Tinha que fazer a circuncisão, tinha essa ideia, era um cristão, mas tinha essa ideia. E foram juntos aquela coisa, foram chegados lá na casa de Cornélio, foi bem recebido por Cornélio, ele se manifesta assim de maneira muito humilde, e ele recebe, e tinha lá todos os parentes e amigos de Cornélio sentados lá para ouvir Pedro. Então Cornélio explica para ele o que aconteceu. E então, o que acontece? Pedro começa a falar do evangelho e tal e coisa, e no meio da fala de Pedro, interrompe a fala, e, como diz assim, caiu o Espírito Santo sobre todo aquele povo que estava lá. A palavra caiu é curiosa, né? E aquele pessoal ficou tomado de mediunidade, todo mundo falando em língua de povos diferentes, aquela coisa toda, e aquele pessoal ficou assustado. Pedro falou, como assim? Como assim? O Espírito Santo se manifesta nos gentios? Nós tivemos que esperar Pentecostes, nós sabíamos que eram os escolhidos, não é? Mas aqui aconteceu isso com os gentios. Ele olha para aqueles seus companheiros judaizantes, fica tudo impressionado. Como que Deus faz isso, né? Com os gentios? Então. Aí o Pedro entendeu. Então tá. Nada é comum ou imundo pela vontade de Deus. A partir desse momento, houve uma repercussão enorme daquele episódio. Os companheiros judaizantes também ficaram, mas como os gentios também recebem o Espírito Santo? Então nós precisamos divulgar o evangelho para os gentios, rompendo uma barreira, sabe como que é? E eles voltaram daí para Jerusalém para explicar isso aqui para os companheiros lá da Casa do Caminho. Lá estava assim de judaizante, eram cristãos, mas restrição ao comportamento. Como assim você entrou na casa de um estrangeiro, comeu com eles? Sabe aquela reação assim? E Pedro explica cuidadosamente, repete a explicação. E, puxa, aí o pessoal entendeu. Para romper aquela barreira. Tinha que divulgar para os judeus. Olha o cuidado de Jesus para romper os condicionamentos que os costumes religiosos nos impõem a nós. Não é fácil vencer. É claro que ali não ficou tudo resolvido. Vocês se lembram daquele episódio que aconteceu lá em Antioquia? O Paulo já estava em Antioquia nessa ocasião. O Paulo já tinha encontrado lá com Jesus na porta de Damasco. E Jesus tinha selecionado ele para divulgar para os gentios. Paulo já estava em Antioquia, não é? E Pedro foi para lá para visitar Antioquia e tal, e foi bem recebido, com festa, todo mundo recebeu com alegria o Pedro lá em Antioquia e tal. Até que o pessoal judaizante lá da Casa do Caminho de Jerusalém chegou em Antioquia. Neste momento, Paulo se recolhe, deixa de confraternizar com todos os grupos onde tinham os gentios, porque Antioquia não é Israel, era a Síria, era outro lugar. Era lá nos gentios já. Então Pedro confraternizava com todos os grupos, os gentios e tal. Quando chegam os judaizantes, que eram os cristãos de Jerusalém, que eram ligados ao templo, Pedro se recolhe. Ele não ia mais visitar e tal, ficou só com o pessoal de Jerusalém. Paulo se queimou na parada. Quem leu, o Paulo Estevam sabe o que aconteceu nesse episódio. E o Paulo chama ele à razão, viu? Chama a razão. Como assim? Você está aqui recebido por nós, por todo mundo, e quando chega esse povo aí, você se recolhe. E começou uma situação grave entre ele, inclusive, e Barnabé. Barnabé defendendo Pedro e Paulo metendo-lhe a boca. Acorda! Paulo, o cara é impressionante, viu? Muito bem. Aí concordaram de fazer uma reunião em Jerusalém para resolver esse problema da circuncisão. Isso aí tem que resolver. E foram, de fato, teve lá uma grande reunião em Jerusalém, depois desse episódio. E ali conversou-se, o Tiago, o filho de Alfeu, o Tiago menor, ele insistia em defender a situação do templo, dos judaizantes, e Paulo defendendo a liberação dos gentios, que não precisava de circuncisão coisa nenhuma. A coisa toda foi uma grande discussão, até que Pedro interfere. Uma sabedoria extraordinária. Depois de Pentecostes,
Pedro, aquele homem rude, né? Aquele homem que ele era chefe de embarcação lá, era um homem que mandava nas pessoas, era uma pessoa rude, era uma pessoa assim, inculta. Mas depois de Pentecostes abriu uma sabedoria naquele homem que é impressionante. Quem leu o discurso de Pedro, logo depois de Pentecostes, quando eles estavam dizendo que as pessoas, aquele pessoal está falando língua, está tudo bem. Pedro se levanta e faz um discurso impressionante. Uma sabedoria aflorou, coisa que ele já tinha no subconsciente, não é? Que era o espírito evoluído, isso aqui é verdade. Aí Pedro, naquela reunião na Casa do Caminho, ele toma a palavra e coloca com sabedoria a questão dos gentios. Fala de modo que ninguém, nem mesmo o Tiago Menor, que era um defensor ferrenho da questão do templo, não é? Até todo o pessoal se calou. Então, o Pedro falou, calma lá. A partir deste momento, olha como é, a partir deste momento em que Paulo e Barnabé foram designados para levar o Evangelho para toda a Ásia, para os gentios, onde quer que estivesse. Rapaz, não é brincadeira, né? Então, quando Jesus fala aqui, ó, não procurei os gentios e não entrei na cidade samaritana, Jesus sabia o que era difícil vencer, não é brincadeira isso aqui. E depois nós vimos o que aconteceu com Paulo, hein? Quando ele foi distribuir o ensinamento do Evangelho lá entre os gentios, cara, brincadeira. O homem era chicoteado, apedrejado, era expulso, era todo tipo de violência. Nós sabemos, eu li a história de Paulo de Tarso, no livro Paulo de Estevão, você vê como custou para ele, para poder divulgar o Evangelho entre os gentios. Então, bom, Jesus sabia disso. Mas agora ele estava apenas preparando o seu povo. Né? Fazer um treinamento aqui, como é que vocês fazem e tal. Eles falam, tanto que quando Jesus fala isso, bem antes do Pentecostes, né, essa discussão, quando Jesus os orienta, eles por onde eles curavam pessoas e tal, aí atenção. E voltaram felizes da vida, contando para Jesus o que tinha acontecido, que expulsaram o demônio, aquela coisa muito feliz da vida. Mal sabiam eles o que os esperava. Mas o básico eles já estavam sabendo, né? Muito bem. Mas o que tem isso a ver com a gente aqui espírita, não é? Esse é o meu problema. Você contando uma história, muito legal isso aqui, porque envolve Jesus, né? Envolve Jesus, o Evangelho é com a gente mesmo. Mas agora nós estamos debaixo do Espiritismo, que incorpora o Evangelho. Se é que o Evangelho incorpora o Espiritismo, eu diria dessa maneira, né? E também o Antigo Testamento, está tudo aqui pronto agora para nós. Nós somos a terceira revelação. Jesus a segunda, Moisés a primeira revelação, Jesus a segunda e nós a terceira. E o que esse assunto tem a ver com nós? Porque Allan Kardec, ele estava com a missão de divulgar o Espiritismo. Claro, quem era encarregado de divulgar o cristianismo eram os apóstolos, os seus discípulos da época, tanto que ao longo das encarnações, naqueles 1800 anos que seguiu Jesus, eles vieram reencarnando sucessivamente, nunca deixou de haver reencarnado aqui na Terra um daqueles apóstolos, nunca. Sempre tinha um apóstolo reencarnado, a gente não sabe quem é, mas estavam sempre presentes. Aqueles discípulos e tal, quando Jesus se despede deles, até aqui nesse episódio que está em Atos, né? Em Atos, os 500 da Galileia, há uma mensagem muito bonita, vocês podem encontrar no livro Boa Nova, os 500 da Galileia. Foi o último discurso de Jesus, as últimas orientações que ele deixou, né? Quando ele estava ressuscitado. Daí ele ascendeu aos céus, todo mundo viu ele subindo e tal, aquele negócio todo. Então ali concluiu e tal. Mas todos aqueles 500 ali, muitos outros naturalmente, mas aqueles 500, todos eles reencarnaram sucessivamente, divulgando o Evangelho ao longo desse tempo todo, para o mundo todo. E não tenho dúvida que dentro do movimento espírita também tem esses dos 500 da Galileia, quem sabe outros, reencarnado aqui no seio do Espiritismo, porque o Espiritismo é obra do Cristo. Todas essas revelações são obra do Cristo, e agora é a nossa vez. E é isso que Kardec vem dizer aqui. Agora é a nossa vez. Olha o que ele diz. Eu fico enrolando, né? Mas eu gosto de falar essas coisas. Então, essas palavras, não ide para os gentios samaritanos.
Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do Espiritismo. Para nós agora, isso aqui para nós. Ele fala, não procureis os gentios, e não entrei na cidade de samaritanos. Pô, peraí, que gentio é esse aí? Nós somos agora numa outra época, não existe mais isso. É isso que o Kardec vem dizer. Aquilo lá serve para nós. Vamos fazer agora isso que o Kardec vem falar. Nós somos os adeptos, viu, gente? Nós estamos aqui, nós somos adeptos. O que é o adepto? É o que adota. Adotamos a doutrina espírita como orientação para a nossa vida. Então, o que fazer? Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Essa é a instrução para nós. Vale lá, vale aqui, porque todos somos cristãos. Antes de ser espírita, somos cristãos. Então, ele veio orientar. Como é que eu vou atender a questão do gentio? Olha só. Quem são os gentios? Nós conhecemos, hein? Todos nós aqui conhecemos. Os incrédulos sistemáticos. Não são os que repelem a ideia nova? Os zombadores obstinados. E ele fala outra aqui, os adversários interessados. Kardec convivia com isso aqui o tempo todo, levava pau por todo lado. Né? Então eu repeti, quem são os gentios? Está falando para nós sabemos quem é. Os incrédulos sistemáticos. Não creio, sou agnóstico, sou... Não. Por mais que a lógica seja apresentada, você bloqueia mesmo. Os zombadores obstinados, aquela pessoa que usa a ironia e tal, é um processo de defesa, né? E os adversários interessados, por mais que entenda e compreenda direitinho, tem interesse. Uma coisa está interessando ali, então ele bloqueia, porque está mais preocupado com a sua posição particular, egoística, né? Isso aí tem que respeitar, então deixa eu falar. São o que eram os gentios para os apóstolos. Aí estão os nossos gentios. Não vá para os gentios. Nem entrei na casa, na cidade dos samaritanos. Olha só, agora eu quero ler esse detalhe, porque são instruções para nós. Não quero que se perca aqui uma palavra, que a gente deixe de compreender a instrução que nós que aqui estamos, adeptos, alguns de nós disseminadores. Como é que a gente dissemina a doutrina? Não é? Trabalhando nas tarefas de beneficência, que tem inúmeras pessoas aqui, não é? Aqui participe dos grupos de estudo, as pessoas que participam de grupo mediúnico, nos grupos de passe, enfim, que trabalham junto aos seus familiares de maneira a ter um comportamento orientado segundo o cristianismo e o espiritismo, não é? Caridade. Esses somos os disseminadores, os que fazem palestra, que Deus me ajude. A gente às vezes está assumindo esses compromissos, não é brincadeira, viu, gente? Não é brincadeira, não. A gente assume os compromissos, a gente quer largar, sabe aquela preguiça, aquele negócio? A gente fica achando desculpa. Vocês sabem como é que é, muito bem. Que, pois, a exemplo destes, procurem primeiramente fazer prosélitos. O que é prosélito? Você cativar a pessoa para a sua doutrina. Isso é fazer prosélito, não é fazer propaganda e tal. Que procure fazer prosélito para quem então? Para estes incrédulos, sistemáticos, zombadores, obstinados, adversários, interessados? Não! Esses são gentios, não vá para os gentios. Então, fazer prosélito entre os de boa vontade, entre os que desejam a luz. É aí que nos cabe colocar a candeia sobre o alqueire. O que é a candeia? É uma lamparina que oferece luz. Tem lá o óleozinho e tal. Nós temos que oferecer o óleo da nossa possibilidade para poder manter a luz, iluminar os que estão no ambiente. Aí é que nós entramos. Não é acender a candeia e tentar iluminar quem não quer luz, quer ficar no escuro. Então, não vamos, da nossa parte, colocar a
candeia debaixo do alqueire. O alqueire é um cesto, né? Um cesto para medir grãos lá dentro, para fechar a candeia, né? Muito bem. Então, para os de boa vontade e os que desejam a luz. Você sabe que neste momento, se a gente identifica esta maleabilidade da pessoa, te ouvir, presta atenção, você percebe, a pessoa conversa com você sem restrição, tal, você percebe que há na pessoa boa vontade, seja seu filho, sua esposa, seu marido, seu parente, seu primo, não sei o quê, no nosso círculo de relacionamento profissional, você acaba identificando pessoas que são maleáveis do ponto de ideia, você vai e apresenta, tal, conversa, a pessoa se interessa, você fala, não sonegue, não se esconda, não diga, não vou me envolver, não. Quando a gente identifica que há possibilidade, apresente a ideia. Agora, o que mais demove as pessoas, é preciso dizer, todos aqui sabem, não é só a palavra não, hein? Sobretudo o comportamento. Nosso comportamento característico da orientação espírita. O que é? Caridade. Eu sempre repito isso aqui, já falei 1 milhão de vezes, quem sabe eu acabo decorando isso aí, fazendo, não só falando, mas fazendo também. Então eu falo, de repente isso calacra dentro de mim e eu acabo fazendo a caridade. O que é caridade? Benevolência para com todos. Isso não é pouca coisa, hein? O que vem a ser benevolência para com todos? Precisamos pensar. Esse é o espírito, a benevolência para com todos, conforme ensinou Jesus. Mas está bem característico para o espírita. Caridade, fora da caridade não há salvação. Indulgência para a imperfeição alheia. Esta parte é dura, não é? Você julga, o outro fica dureza. A fulana faz um negócio desse, onde é que já se viu e tal. Acaba se afastando da pessoa, porque a pessoa falou um negócio que você acha que está errado. Você tem indulgência. Não é fácil. Porque quando você para praticar a benevolência e a indulgência, você tem que vencer a si mesmo, não é o outro não. Perdão das ofensas. Eita, esta é dura. Porque a gente se fere, né? Alguém faz um negócio que nos alcança, a gente não perdoa, viu? A gente não reage fisicamente, nem com a palavra, mas no íntimo fica guardando aquele negócio ali. Benevolência, indulgência, perdão. Isto, numa pessoa, é chocante. Isto é chocante às vistas do outro. Você quer que uma coisa impressione o outro, seja caridoso. Não para mostrar para o outro, mas seja mesmo. A sua modificação de vida, era uma pessoa que levava a vida na flauta, de repente a pessoa serena, generosa, tal, né? Isto é chocante. Não dá para a gente fazer ideia o impacto que isto causa ao olhar do outro. Adeptos e disseminadores do Espiritismo, é assim que nós vamos divulgar. Olha só, como ele diz ali, fazer prosélyto entre os de boa vontade e os que desejam a luz. Eles vão olhar para nós, aquele comportamento, e falar, eu quero ser isso, é isso que eu quero, meu íntimo, eu vejo isso como minha meta. Olha, eu estou falando isso aqui, né? Não é para todos nós, né? Para todos nós. Muito bem. Agora, e aqueles outros lá, os nossos gentios de nosso tempo? Terão o tempo deles. Nós vamos atender quem quer aprender e vai aumentar o número. Aí quando essas pessoas percebem, está todo mundo pensando de um jeito, eu aqui pensando de outro, fala, não, sabe o que é eu vou encaixar nisso aqui. E acaba cedendo, incorporando. Por que tudo isso aqui? É um negócio político? Não. Nós estamos vivendo num planeta, eu vou adiantar aqui alguns raciocínios, onde, por mais que a gente não entenda na alma da gente, todos somos irmãos. Mesmo aqueles mais perversos sob o nosso olhar, sob a nossa análise, nossos irmãos, e portanto nossa responsabilidade. Não é? Esta é a nossa tarefa.
Nós vamos conviver com essa sociedade humana pelos milênios do futuro. Transformarmos. Porque eu e o outro somos um. E quando eu vou ao encontro do outro com estas perspectivas, o que eu estou fazendo? Me aproximando de Deus. Vamos ali, dizendo que o reino do céu está próximo. É isso que nós vamos fazer. A nossa vida se transforma num enunciado do reino de Deus. Arrasta as pessoas, porque as pessoas têm dentro delas o próprio Deus. Nós também. Aí está um grande sábio falando, mas senhor, o senhor, como o senhor é Deus? Eu sou, eu sei que eu sei, só você também é, só que você não sabe. A única diferença, né? Então, continuando, chegar-lhes à vez quando estiveram dominados. Depois, há ideias que são como sementes, diz Allan Kardec. Aqui já está uma orientação, não é? Como aprender, como ensinar. Há ideias que são como sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado. É como lá na época de Jesus, né? Vai primeiro para os judeus, depois vai para o samaritano, depois para o gentio. Prepara para atender quem está preparado, porque os judeus daquela época, eles já entendiam o Deus único, né? Aquele negócio todo, já sabiam. Então, não era uma grande novidade, né? Traziam isso, eram pequenas mudanças apenas. Agora, para o samaritano e o judeu não tinha aquela barreira, né? Muito bem. Aí tá, eu vou fazer uma pergunta. Eu já até falei aqui, mas vou fazer a pergunta retórica. Quem somos nós, adeptos e disseminadores? Quem somos verdadeiramente? Né? Nós vamos encontrar aqui. No livro Pensamento e Vida, na introdução, Emmanuel fala o seguinte: o nosso pensamento cria vida que procuramos. O nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. O pensamento. O pensamento reflete o que somos. Até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Olha só o nosso caminho. Esse trabalho de colocar a candeia sobre o alqueire, nós estamos operando este processo em nós, olha, e no outro. O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida do nosso Pai. Nós vamos entrar em comunhão com Deus. É isso que quer dizer. Aí eu trago aqui, já resumindo, isso é o que a gente ganha, viu, gente? Parece que é uma tarefa. Não, eu estou investindo em mim mesmo. Eu estou investindo no outro também. Porque esta é a minha vida. Eu me reflito no outro, e o outro se reflete em mim. A minha mente funciona como espelho. Há uma passagem que fala deste processo de entrar em comunhão com Deus, no qual nós estamos. Eu achei uma passagem que está na sabedoria hindu. Está escrito isso aí num livro importante deles, chama-se Mundaka
Upanishad. Mundaka Upanishad. Aí teve um grande sábio hindu, discípulo de Ramakrishna, que foi um espírito extraordinário. O nome dele é Vivekananda. Esse Vivekananda foi o primeiro que trouxe para o Ocidente, para os Estados Unidos, ainda no século XIX, os ensinamentos orientais. Depois vieram outros, como Yogananda e outros, né? Hoje tem bastante. Mas naquela época foi o Vivekananda, é um sábio, um homem extraordinário. E ele traz uma versão que ele faz, uma abordagem que ele faz desse ensinamento que está no Mundaka Upanishad. A sabedoria divina é igual em toda parte. Eu acabei de ler o Manuel, só vamos ver que é a mesma coisa. Mas é interessante, porque ele, de maneira meio poética, olha só o que ele fala. E com isso eu já vou me encaminhando para encerrar. Eu sei que o pessoal pensa. Vamos lá. Dissolva-se na união. O título da mensagem. Dissolva-se na união. União com Deus, evidentemente. Né? Duas aves estão pousadas na mesma árvore. Uma na parte superior e a outra nos ramos mais baixos. A que está no alto é calma e silenciosa, e a sua plumagem maravilhosa é resplandecente. A que está embaixo alimenta-se de frutos de cores, uns amargos, outros doces. Salta de um ramo em ramo, ora feliz, ora infeliz. Quando um dos frutos é particularmente amargo, sente-se desapontado e inconscientemente dirige o olhar para o topo da árvore, onde a deslumbrante ave não se move nem come. A ave dos ramos de baixo anseia por essa paz, mas volta a comer os frutos e esquece da ave do alto. Até que um dia, em que o fruto demasiadamente amargo a faz cair em desespero. De novo, eleva o olhar e com grande esforço alcança a magnífica ave. O reflexo dourado de suas penas envolve-a numa onda de luz e dissolve-a numa bruma diáfana. Sente-se fundir-se e desaparecer. Nunca houve senão um pássaro. Evidentemente está falando de nós. Ego e self. Personalidade e espírito. O que aconteceu no Pentecostes? Desobstrução da ligação entre a personalidade e o espírito, e a sabedoria invadiu o universo da personalidade. E Pedro, que era um tosco, passou a ser um sábio. Ele já era um sábio, só que obstruído pelas questões da personalidade. O espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem chamada não importa, ele fala assim: a lei de amor, é o nome da mensagem, a lei de amor. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. A ave de baixo é a personalidade, a ave de cima é o próprio Deus em nós, o Espírito. O superar a personalidade, o que gosta de fruto e está feliz, ou às vezes está infeliz, pega um fruto doce, daqui a pouco pega um fruto amargo. Essa é a personalidade. Já o Espírito não, é sereno, absoluto, nem alegria, nem tristeza, imerso na sabedoria e na bondade infinita, na comunhão perfeita. Então,
quando nós levamos a mensagem, como está ali, não vá ter com jeitinho, nós estamos nos preparando, nós somos esta árvore dos ramos de baixo. Quando a coisa encrenca, a gente olha para as árvores de cima, o que é isso? A oração! Leia o Pai Nosso, a oração dominical, cuidadosamente, se não é isso aqui. A árvore de baixo, olhando para a árvore de cima, ansiando aquela paz, não é o que nos move quando oramos? Não é o que nos move quando temos compaixão? É. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Mas por enquanto, não vades ter com gentios. Que Jesus nos fortaleça, meus irmãos. Que todos cheguemos a esta, como chama ali? Dissolução na união com Deus. Muita paz a todos nós. Nós agradecemos ao Vicente nas reflexões que nos trouxe nesta manhã e pelo convite que fica para que estudemos com mais profundidade as lições do Evangelho, a fim de que possamos incorporar cada vez mais esses ensinamentos valiosos que nos são dirigidos para o nosso crescimento. Muito obrigada, Vicente, pela sua colaboração para conosco. No próximo domingo, nós teremos a satisfação de receber uma vez mais a palestra de Maurício Bettinardi, colaborador, trabalhador, muito estudioso também, dentro da nossa casa. Nós gostaríamos de lembrá-los que ainda está em curso a 25ª Conferência Estadual Espírita e dentro de alguns instantes, às 11h40, mais ou menos, nós teremos a palestra de encerramento com Divaldo Pereira Franco. Aqueles que tiverem interesse, é só chegar em casa e se conectar pelo YouTube, no canal da Federação Espírita do Paraná, ou na web Rádio Fraternidade, ou em outros muitos canais pela internet que estão transmitindo essa conferência que está nos trazendo valiosos momentos de ensinamento para a nossa reflexão e o nosso aprendizado a respeito da doutrina, nos vários aspectos que a doutrina nos oferece. Lembrando que nós temos vários grupos de estudo para aqueles que ainda não adentraram nesse esquema de estudar a doutrina. Nós estamos também nas redes sociais, através do YouTube e do Facebook, retransmitindo todas as palestras que são veiculadas dentro dessa possibilidade da internet, inclusive com uma atividade através do nosso irmão Marcelo Matos, refletindo Kardec todas as sextas-feiras às 19h. Nós agradecemos a presença de todos, convidando-os uma vez mais para que estejam conosco todos os domingos no horário das 10 horas, com reflexões que nos engrandecem, nos iluminam o entendimento e trazem para o nosso dia e para a nossa semana perspectivas cada vez maiores de crescimento espiritual. Agradecemos a Deus, o Pai de amor e bondade,
ao Mestre Jesus, aos mentores da nossa casa, por mais esta oportunidade de aqui nos reunirmos. Rogamos para que todos nós sejamos amparados e fortalecidos no retorno aos nossos lares, levando até eles as boas vibrações aqui recebidas, porque a higienização espiritual do nosso ambiente doméstico é algo de grandioso, de extraordinário, para que possamos estar sempre em paz conosco mesmo e com todos aqueles com quem nós convivemos, sabendo que inicia do ambiente do nosso lar tudo de bom que pode nos acontecer. Rogamos que os mensageiros de luz estejam sempre presentes ao nosso redor, nos envolvendo nas bênçãos que cada um de nós necessita para a nossa evolução espiritual. Rogamos, Pai de amor, permanece conosco hoje, agora, para todo sempre. Que assim seja.